Abra vossas Bíblias, sentado mesmo, deixa seu sonho em pé. Ageu, capítulo 1, e verso de número 1. Não tem cadeira branca não lá dentro? Ageu, capítulo 1, e verso 1. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Essa tradução é essa tradução é HM. Essa versão Ageu 1, diz assim: no segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. E essa mensagem era para o governador de Judá, Jerobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote, filho de Josué e filho de Josadaque. Capítulo 2. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Versículo 3. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. Versículo 4. O povo de Judá, ó povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Versículo 4. Pense bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muitas sementes, mas colhem poucos. Tem comido, mas não o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para saciar. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pense bem no que tem acontecido com vocês. Versículo 8. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam o novo templo, e eu ficarei contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Quem entendeu, diga amém. Amados, nós queremos dar aos irmãos um preâmbulo de como está esse projeto que nós iniciamos há 7 anos, quase 8 anos, que foi um projeto que o pastor Edenilson Moura, juntamente com o pastor Carlos, inclusive nós queremos fazer uma comissão para com o pastor Carlos, lá da área 4, e esse trabalho que havia sido iniciado pelo pastor Edenilson, e ele foi continuado com a nossa chegada, aonde lá em São Félix eu havia começado esse projeto,
que hoje lá não existe mais. O certo é, amados, que esse projeto ele foi implantado e ele não foi implantado de forma total. Nós começamos com a EBL, o culto dos lares. Depois nós começamos a trabalhar com o discipulado, começamos a incentivar que cada membro da igreja, do corpo de Cristo, havia a necessidade de nós também pudéssemos ensinar, entenda, ensinar aquele que aceita a Jesus e aqueles que já estavam no cotidiano da igreja, que cada crente convertido, ele tem uma missão, que a missão que cada um que pesa sobre os nossos ombros, não é esta missão costumeira, doméstica, que nós todos exercemos durante a nossa vida. As irmãs, elas vêm, trabalham na visitadoria da igreja, visitando as irmãs, ensaiando, orando, buscando ao Senhor no ciclo de oração, a mocidade se movimentando, os adolescentes empreendendo, os pastores e líderes da nossa igreja pregando. Mas além dessa nossa característica assembleiana, nós precisamos entender que toda essa missão que aprendemos com os nossos pais, nós estamos acrescentando a principal dela, ou seja, resgatando a principal missão da igreja e inserindo na nossa normalidade, no nosso cotidiano, esta missão que é a única missão que Deus determinou para a igreja. Mas no decorrer do tempo nós fomos agregando a esta missão alguns fundamentos que nem bíblicos são. Nós começamos a ocupar o nosso tempo, a nossa lida na igreja, em missões que nós julgamos que é dos céus, e às vezes não é. Às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus e não estamos, porque quando você vai entender o Evangelho, nós, a igreja, fazemos parte do projeto de redenção estabelecido por Deus. Esse projeto ele foi formado lá no início, na fundação do mundo. Deus concebe esse projeto. Jesus ele vem e paga o preço deste projeto. O Espírito Santo vem e incentiva, ou seja, conduz esse projeto no centro da igreja, e a igreja que realiza a parte humana do projeto de redenção, ele repousa sobre a igreja. Então a igreja, ela tem o seu papel na redenção. E esse papel na redenção, que está a cargo de nós, da igreja, não pode jamais ser deixado para trás. Porque aí nós estamos o quê? Abandonando o projeto que Deus deu à igreja. Então nós temos que analisar e entender o nosso
papel no projeto de Deus não é construir templos, não é pintar paredes, não é ocupar o nosso tempo com ensaios ou com programações não bíblicas. Nós precisamos avaliar qual o nosso propósito pessoal no projeto de redenção. E no projeto de redenção que Deus deu à igreja, está uma palavra que nós vemos falando desde o início desses 7 anos, que é a preocupação com o fruto que o Espírito de Deus promove na igreja. Promove na igreja. E o que o Espírito Santo promove na igreja, nós não vemos fisicamente, nós contemplamos com os nossos olhos, quando alguém se levanta do templo, que foi o quê? Convencido pelo Espírito Santo, que é papel do Espírito Santo no projeto de redenção. O Espírito Santo, ele convence, aquela vida vem, se ajoelha, e nós vemos a parte física, a pessoa vir na frente chorando. Nós vemos a parte física. A parte espiritual que não vemos, ela aqui na frente morre para o mundo e nasce para Deus. E essa pessoa que nasce para Deus, ela é entregue à igreja, para que a igreja possa imprimir no coração dessa pessoa a palavra, os preceitos, a sua missão, o seu propósito, e ela assimilar esse propósito, e a partir da assimilação, ela descer as águas, aleluia, para fazer a sua confissão pública, para que todos vejam: eu morri e revivi para Cristo. Então a igreja, ela realiza no projeto de redenção essa responsabilidade, que não pode ser feito de tabela. Eu vou cantar aqui, amém por isso. Tem que ser feito de maneira individual ou coletiva, mas que seja ensinado a ela verdadeiramente a sua missão, porque ela aceita e chega aqui e diz assim: e agora o que eu vou fazer? Por que nós temos que entender, amados, e que isso nós estamos deixando para trás, é que ninguém deixa de ser discipulado na igreja, mesmo que essa preocupação não seja a preocupação do líder, daquele que está na frente do departamento, daquele que está na frente do trabalho, daquele que está na frente da gestão da igreja. Essa pessoa que aceita Cristo, que vem aqui, ela não vai deixar de ser discipulada. Sabe por quê? Quando você não realiza o discipulado bíblico, ensinando a ela o caminho estabelecido por Deus, aí o que acontece? Ela se levanta daqui e ela senta ali. E ela vai ser discipulada muitas das vezes pelo joio. Pelo joio. Que é bíblico o joio, está aí. Eu acho que aqui não tem muito joio, mas tem um pouquinho.
E ela vai sentar do lado do joio. Do lado do joio, Ranilson, vai dizer o seguinte: olha, esse pastor só pensa em dinheiro. Novo convertido. O pastor Nonato só é pinta. Olha aí o sapato vermelho. O Miranda pensa que sabe cantar, não canta. Então entenda, é sério. Mesmo que você, é brincadeira, viu? Era a pessoa lá. Mesmo que você não estabeleça o discipulado bíblico, o diabo, em muitos casos, vai trazer o joio, amado, e o joio ele é enxerido. O joio ele é, o que mais? O joio ele é, astuto. O joio ele é, sagaz, ousado, paciente. O joio, ele não quer que a igreja cresça, porque ele trabalha na desunião, ele trabalha na confusão, ele trabalha ele trabalha na carne, na discórdia. Então ele vai ver aquela vida aceitar Cristo e dizer: olha, eu vou puxar isso para o meu time, o time do joio, que é igual a torcida do Flamengo. Que ainda usa vermelho. Aqui o Gessilê é flamenguista. Então, amados, entenda. E nós vamos o quê? Quando você, escuta aí, é sério. Quando você vai perceber, pastor Ivanilson, quando você vai perceber aquela pessoa que Deus, que o Espírito Santo trabalhou, formou, tocou na vida, na família, ele veio, aceitou a Cristo, e você acha que a sua missão termina aqui, que nós estamos falando disso desde o início, que não termina, é só o início do processo, até que ela chegue ao batismo, até que ela chegue à EBL, até que ela chegue na escola dominical, nos cursos de ensino, na sua família. Então é um processo contínuo. Aí você abre mão, do privilégio que Deus outorgou à igreja de formar discípulos. Aí você perde esse privilégio, você não dá valor a este privilégio, e aquela vida, ela é suprimida pela uma visão distorcida do Evangelho. E pode prestar atenção. Quando uma irmã do círculo de oração aceita Jesus, a irmã mais fofoqueira da igreja, ela pula: essa é minha. Eu vejo, amados. Ou o jovem mais perigoso da igreja, o joio, porque nós abrimos mão do correto. E quando você abre mão do correto, o diabo lança a mão do errado. Aí você está aqui pregando e a igreja não cresce, aquele irmão aceita Jesus, aí ele se decepciona porque ele chega na igreja e pensa que todo mundo é santo. Ele pensa na igreja que todo mundo tem asinha. Mas é asa de galinha, não é aquela asa de anjo. Aí o que acontece? Ela se decepciona com o Evangelho. Ou ela se junta naquele grupo dos profetas, que todo profeta, a maioria deles é contra a liderança, porque ele acha que tem mais espiritualidade que o pastor, que o líder. Ele acha que tem mais autoridade, mais tempo de oração. Ele: não, pastor, nem ora, eu oro.
não reconhece a autoridade estabelecida, e ela se junta no grupo da oração das profetas. Aí você um dia vai querer puxar ela para realizar algum trabalho, ou ele? Não, pastor. O meu discipulador é a irmã do coque. Eu vou pedir autorização dela. Tu perdeste o que o Espírito Santo te deu. Você se omitiu a sua missão. Você se omitiu a nossa responsabilidade. Aí, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ei, começa a haver murmuração na igreja. Murmuração. Ao Espírito Santo, que é muito teu amigo e camarada, ele dá um sonho para tua esposa. Eu te vigia, que eu vi uns irmãos assim, umas cobras. A tua esposa, né? A esposa não nada tem esse sonho. Olha, eu vi assim uns cachorros te mordendo. Não tem esses sonhos assim, né? Aí você vai orar. Aí aquela vida que Deus te deu, camarada, você perdeu ela para o joio, porque você não quis trabalhar o correto, o certo. Aí a congregação se levanta contra você. Aí você vai tentar consertar o seu erro. E na psicologia diz que a coisa mais difícil do mundo é você se recriar em um ambiente do teu cotidiano. É igual aquele irmão que peca, depois que pecou, acabou. Muda de igreja, vai lá para Itaituba, porque aqui o pessoal vão sempre lembrar. E você provar, se recriar, é muito difícil, porque vamos viver sendo julgados. E você se recriar num ambiente onde reina a discórdia, a divisão, a encrenca, é muito difícil. Só Deus, para que você possa se renovar novamente na congregação. O que é isso? Por que acontece? Porque nós não queremos fazer o correto. Pode prestar atenção no que eu falo. Aí aquela irmã que era uma bênção, que chegou chorando, agora está dizendo assim: eu achei que a igreja era de pessoas corretas. Eu achei que os irmãos eram corretos. Eu achei que na igreja não era como a minha família. Guerra, fofoca, divisão. E eu fui para lá porque eu queria paz. E ela encontrou o quê? Guerra, discórdia, fuxico. Por quê? Porque nós não estamos terminando, aliás, nós não estamos realizando o projeto de redenção que nós fomos eleitos para isso. E responsabilizado para essa missão, assim como o Espírito Santo foi. Assim como Jesus foi. Porque Jesus disse assim: olha, é melhor o projeto estabelecido por Deus, a parte de Jesus tinha o seu início, o meio e o fim. Jesus disse assim: olha, é melhor que eu vá, porque a minha missão terminou. Mas quando ele vier,
que é o Espírito Santo, ele vai vir convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falando, é melhor que eu vá. Por quê? Porque a sua parte no projeto estava o quê? Realizada. E que venha o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo vai findar o seu projeto no arrebatamento. Aleluia. E nós fomos designados para trabalharmos em harmonia com o Espírito Santo, conduzindo o povo para o céu. Então, amados, nós precisamos entender e colocar em nosso coração essa análise. Qual a minha missão no corpo de Cristo? Você, pois é, pastor, a minha missão é ornamentar a igreja. Beleza, mas não é a principal. Pastor, a minha missão é, diga uma aí, me ajude aí, a minha missão é zelar a igreja, mas não é a principal. A minha missão é louvar, amém por isso, e o louvor também alcança vidas, mas não é a principal missão. A principal missão é esta: amar aquele que chega aos pés de Cristo e ensinar a ele com responsabilidade divina a sua missão e levá-la a ele ao conhecimento da verdade, ensinar, gastar tempo, e que nós não estamos mais vendo isso no nosso meio. Então nós precisamos, amados, entender que se nós nos acomodarmos, como o povo de Israel, aqui estava no texto que lemos, eles estavam em casas, em mansões, havia sobre eles a bênção, mas eles não queriam reconstruir o templo, porque eles estavam confortavelmente, mas mesmo no conforto que eles estavam, e não queriam realizar o projeto que Deus havia dado a eles, que era reconstruir o templo. Não havia abundância, nem na sua fazenda, nem na sua casa, nem na roupa que eles vestiam, nem nos vinhos saciava-se, nem a roupa cobria-se do frio, porque eles estavam adorando a Deus, mas não queriam realizar o que Deus queria, que era reconstruir o templo. Então nós estamos vivendo esta fase do discipulado há 7 anos, mas poucos são aqueles que estão preocupados com a missão de reconstruir o templo, não o templo físico, mas o templo, aleluia, o coração daqueles que chegam aqui para receber Cristo verdadeiramente no seu coração. E nós estamos o quê? Nós estamos acomodados, não queremos realizar o projeto, o propósito, nós não estamos preocupados, nós não temos a visão espiritual do reino, que somos parte do projeto de redenção. E muitas das vezes você chega na sua casa e não encontra o que a Bíblia nos fala. As bênçãos oriundas da nossa obediência não acontecem em nossa casa. Por quê? Porque nós não estamos valorizando o nosso chamado. Sabe o que o povo dizia? Olha, ainda não chegou o tempo de reconstruir.
Ainda não chegou o tempo. E Deus se manifesta e diz: olha, o tempo é esse, subam as montanhas, vão atrás de madeira, de cimento, e vamos reconstruir o templo para que eu esteja com vocês adorando a Ele. Mas o povo dizia: ainda não é o tempo. E tem muita gente, amados, com a mesma palavra no coração: ainda não é tempo de trabalhar, ainda não é o tempo de realizar. Deixa os líderes realizarem, deixa os presbíteros, quando os presbíteros começarem eu vou fazer, quando o líder do departamento começar eu vou fazer, e aí ninguém faz, e o que acontece? O inimigo tem prevalecido em muitas vidas, porque nós estamos o quê? Achando que ainda não é o meu tempo de realizar o nosso chamado, a nossa missão. Será que repousa no teu coração? Repousa no teu coração esse desejo, esse projeto de Deus, para que você venha, olha a responsabilidade de mudar a eternidade de alguém. A nossa atitude, ela muda a eternidade daquele que vai para o inferno. E a nossa dedicação, ela faz com que essa vida, ela se chegue a Deus e reconheça que ela também, que chegou agora, ela tem um papel importante no projeto de redenção. E nós precisamos colocar esta palavra, esta visão no coração dela, porque se não termos essa visão de Deus, que somos parte do projeto de redenção, e se não houver esta visão, o povo se corrompe, porque ninguém sabe qual a sua missão no reino. A minha missão é ajudar o pastor, eu não preciso de ajuda. A minha missão é pintar a igreja, não há, tem pintor aí para pagar, para fazer. A tua missão é entender que vidas estão indo para o inferno e você é aquele fator que Deus salvou, te deu conhecimento para dizer: ei, pare de ir para o inferno e venha para o céu. Aleluia! E venha para o céu. Através do quê? Do conhecimento e do ensino da palavra. Porque, amados, todo mundo aqui é bom de Bíblia. O menino está só olhando aí se eu estou falando certo aqui. Todo mundo entende. Nós temos aqui teólogos, nós temos aqui professores de escola dominical, nós temos dirigentes de oração, pastores, mestres. Temos. Mas o que tu tens feito com o conhecimento que tu tens? Discussão teológica? Dizer que sabe mais de Deus? Amém por isso. Mas esse conhecimento que está no teu coração, Deus tem te dado entendimento para que você seja usado por Ele para mudar o destino do pecador. E não tem desculpa. Eu não sei, eu sou tímido. Tu está ferrado, porque tu foste salvo para uma missão específica. Alguns exercem o cargo de liderança, amém por isso, mas esse cargo não te isenta de realizar o projeto. A tua posição no reino não te isenta de ver alguém sofrendo e estender as mãos. A Bíblia diz que o sacerdote passa no ferido e não há sentimento no coração dele para mudar a vida daquele homem que estava ferido no caminho.
Passa o levita, que a sua missão era ornar o templo, mas não havia no seu coração amor suficiente. Mas vem o samaritano, que não tinha valor para a cultura judaica. Era um Zé Ninguém. Era aquele irmão que ninguém dá valor a ele, que não fala o português correto, que não tem o conhecimento teológico profundo, mas ele chega, ele tem no coração o que, amados? O Espírito de Deus, que deveria estar no coração do sacerdote, que deveria estar no coração do levita. Aí vão dizer, o sacerdote não poderia tocar no ferido, porque ele estaria ferindo a lei. Ei, mas havia o seu cortejo. Havia a preocupação, mas não havia no seu coração a compaixão. E quando Jesus chega na cidade de Naim, tem uma frase que eu amo, que diz assim, uma frase que Jesus, que se relata a respeito de Cristo, diz assim, e o seu coração moveu-se de íntima, não foi de compaixão, íntima, é uma compaixão profunda, de amor sacrificial por aquela vida. Ele sabia que aquela mulher, ela era filho único, ela sabia que aquela mulher iria esmolar no templo, porque não havia mais alguém para sustentá-la, era viúva, e ele olhou para ela, ele viu o futuro. Essa mulher está abandonada, esta mulher não terá recurso, e Jesus nasce no coração, essa palavra que diz, íntima compaixão, era o que estava no coração do crente desviado, que todo mundo falava, está aí o samaritano, não tem conhecimento teológico, não sabe cantar, não sabe pregar, não tem, adora em outro templo, mas ele havia no coração dele o que não havia no coração do sacerdote e no coração do levita. Então, muitos de nós estamos vivendo como levita e como levita e como sacerdote. Não manifestamos espiritualidade, não manifestamos amor, não manifestamos regozijo, graça, compaixão por aqueles que estão indo para o inferno. E só porque você tem um cargo de presbítero, só porque você tem um cargo de diácono, só porque você tem um cargo de pastor, só porque você tem um cargo de... acha que vai te levar para o céu. E você vai chegar lá e dizer, Senhor, profetizamos em teu nome, realizamos maravilhas, não vos conheço. Não vos conheço. Por quê? Porque nós não valorizamos o fruto concebido pelo Espírito Santo na igreja e queremos administrar
o que você não ganhou galardão. Sabe quem é o galardão da irmã de cabeça branca ali? 1, 2, 3, 4, na quinta fileira. Fica de pé, amada. Fique de pé. Na frente da câmera. Essa irmã de cabelo. Fique de pé. Fique de pé. A irmã, qual é o seu nome, irmã? Quem lhe ganhou para Jesus? Quem lhe ganhou para Jesus? Quantos anos a senhora é crente? 3 anos. Uma salva de palmas para ela. 3 anos. Eu já estava aqui. Eu achava que você ia dizer, foi o Daniel Braz. Quem foi ganho pelo pastor Daniel Braz, bote o braço. Cadê o povo? Só o Ranilson? Não vale o Ranilson. Quem foi ganho pelo pastor Daniel Braz? Olha aí. O galardão é dele. O galardão é dele. E nós estamos, Almerindo, administrando galardão alheio. Galardão alheio. Que você não ganhou. Que você não discipulou. Que você não sofreu. Que você não se colocou na brecha. Que você não levou para a estrebaria, para o hotel, para ser curado, não gastou o seu óleo, não gastou o seu azeite, não gastou o seu dinheiro, e você está numa congregação aí de 200 pessoas achando que você está, a última bolacha do pacote, você está administrando galardão alheio, que você não tem história espiritual no reino, para bater no teu coração e dizer, esse povo foi ganho pelo meu trabalho, pela minha intercessão, pela minha oração. Tem que botar um relógio aqui, Vinícius. Qual foi a última vez? A última vez que você se ocupou conduzindo, ensinando alguém para Cristo? Analise qual a tua posição no reino. Qual a tua posição no reino? Não, pastor, eu sou pregador, amém por isso. Sou cantor, amém por isso. Mas qual a tua posição na principal missão que Deus tem para a igreja? Qual a tua posição? Não, eu administro pessoas para realizar, amém por isso. O galardão não é seu, você está administrando o galardão alheio. Qual a tua missão? Lá no teu trabalho. Deus te colocou lá para que você possa influenciar. E eu sempre tenho dito nessa igreja, desde quando eu cheguei aqui, nós vamos ocupar os melhores lugares na cidade, mas não é para nossa exaltação, não é para você ganhar mais dinheiro, isso é a consequência da sua posição, mas nós seremos colocados nas melhores posições da cidade, e Deus vai fazer isso para que você seja lá, aleluia, o Felipe que vai dizer, aleluia, entendes o que tu estás lendo? Como poderei entender se não há ninguém que me ensine? Você vai dizer, está aqui, aleluia, tu estás lendo aí o profeta Isaías, e eu vou te explicar essa história aqui, e vou te dizer, vai ser para isso que Deus vai nos dar as melhores posições na cidade, não é porque é política, não é isso não,
Deus vai nos entregar esta cidade e vai te colocar para que tu seja um canal de bênção aonde Deus tem te colocado. Mas nós temos que parar de ser crente improdutivo. Parar de ser crente que não produz vida. Parar de ser crente que não tem visão espiritual. E eu quero dizer uma coisa, amados, o que nos freia, o que tem nos freado é o pecado. Eu estava orando, agora a Nete está doente, a Nete... Rapaz, eu estou orando lá em casa esses 2 dias. A Nete deu, de vez em quando deu uma enxaqueca na Nete. Meu irmão, dor de cabeça, está lá com dor de cabeça. Eu disse, Nete, tu tem alguma coisa errada, bora orar, meu irmão. Bora orar. E orando a Deus, o que nos impede? Será que existem barreiras que nos intimidam, que nos freiam para realizar o propósito? Será que somos o pecado de Acã que nos leva à derrota, porque desobedecemos a leis estabelecidas? Será que carregamos algum jugo desigual que nos separa da graça salvadora do Espírito Santo gerar em nossa vida compaixão? Será que carregamos raízes de amargura que a Bíblia diz que contamina muitos? Será que se nos calarmos, como Davi nos ensina, os nossos olhos e os nossos ossos irão se envelhecer, porque não queremos realizar aquilo que Deus quer? O que nos impede de termos essa alegria de vermos o templo lotado, as vidas chorando, e pagamos o preço em Cristo desta bênção que Deus, dessa promessa que Deus tem para nós? O que nos impede? Será que estamos acomodados? Será que perdemos a visão? Será que existe algum pecado que nos freia? Será que nos falta unidade? Será que a visão é diversa? Não é essa, eu não acredito assim, eu acredito assim. Será? Nós temos que parar e analisar e perguntar a nós mesmos o que nos freia. Será que nós não entendemos a nossa missão? Será que o conhecimento que Deus nos deu está apenas guardado em nosso coração para não pecarmos? Será que somos egoístas? Que o nosso conhecimento está apenas para a regra da nossa fé? Será que não honramos o sacrifício de Cristo, que sacrificou a si mesmo e disse ao Espírito Santo: vai com a minha eleita? Aleluia. E o Espírito Santo vai nos capacitar, nos dar ousadia, nos dar poder, nos dá dons, nos dá ousadia, nos dá força, nos dá convicção, nos dá poder para realizar
realizarmos o propósito. Porque, amados, nós confundimos poder e propósito. Você se ajoelha e diz: Espírito Santo, me dá poder, me dá poder, me dá poder, me dá poder, me enche, me dá dons, me dá ousadia, me dá, me dá. E ele pergunta: para quê? Para te ser profeta? Para te exibir? O Espírito Santo, ele nos dá poder, ousadia, dons para, fala para o teu irmão aí, para, brabo, fala brabo, para, brabo, para realizar o seu propósito. Entende, ó, cabeça dura? Aleluia, 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 aleluia. Fala pro aponta o teu dedo de profeta para o teu irmão aí. Aponta aí para ele aí. Apontou? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até Santarém. O Espírito Santo não vai descer sobre você para você demonstrar que tem poder, que tem autoridade, que é mais usado para os outros, para vender profecia, para realizar o que você quer. Não, o Espírito Santo vai descer sobre você para que você tenha capacidade, autoridade para realizar o propósito dele. A gente precisa entender. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, você não foi chamado para zelar a igreja. Você não foi chamado para ensaiar o dia todo, semana toda. Você foi chamado por Deus para mudar a eternidade do teu vizinho, do teu parente, da tua casa, dos teus filhos, da tua família, aleluia, do teu trabalho, aonde o Senhor tem te colocado. O Senhor, aleluia, Ele te deu, aleluia, essa autoridade, e toma posse dela. Sabe por quê? O texto que lemos: eles comiam, mas não saciavam a sua fome. Eles bebiam, mas não saciavam a sua sede. As suas roupas não cobriam do frio. Ei, sabe por quê? Porque eles não estavam fazendo o que Deus havia determinado para eles. Eles encontravam desculpa, eles encontravam
formas de enriquecer a si mesmo e esquecia o projeto. E Deus queria reconstruir o templo para que ele pudesse, junto com eles, adorar. Mas eles estavam pensando mais neles e esquecendo a obra. Sabe por que tem muita gente que está passando tribulação? Porque não quer realizar o propósito. As portas estão fechadas. Porque não obedece. O milagre não acontece. Porque não obedece. Não quer fazer. Deixa os outros fazerem. Deixa não sei quem realizar. E as vidas estão indo para o inferno. E você vem com toda a pose de sacerdote. Terno, gravata, Bíblia debaixo do braço. E você passa onde está o drogado, onde está a prostituta, onde estão os cativos, e você se acha santo demais. Para tentar mudar a eternidade de alguém e está se achando o cara. Vai pregar e ora em casa, que não é errado. Senhor, me usa. Senhor, me usa, pelo amor de Deus, Pai. Quebra meu galho hoje. Eu já orei várias vezes assim. Pelo amor de Deus, papai. Pelo amor de Deus. Só oramos quando vamos batalhar. O Senhor hoje nos convida para rompermos. O que é romper? O que é romper? O Senhor nos convida hoje para nós rompermos esta vida cristã estéril. Não pense que o teu trabalho que você tem realizado, que o teu trabalho cristão que você tem realizado, se não produzir vidas, transformação de vida, se não levar alguém ao pleno conhecimento da verdade, saiba que esse trabalho é um trabalho estéril. A árvore é frondosa, a árvore é bonita, mas não há fruto. E qual o destino da árvore que não dá fruto? É cortada. Mas pastor é um grande homem, tem um grande conhecimento, é uma grande mulher, tem um grande conhecimento, mas é estéril. Não produz. Então nós precisamos romper essa esterilidade. Precisamos romper. Como é que rompe, pastor? Eu ia dar uma bicuda nisso aqui agora. É romper. É dar um murro na mesa assim, eu vou mudar a minha vida. Aleluia.
Eu vou romper essa acomodação. Eu vou romper essa acomodação, eu vou vencer esse medo. Se há pecado, será confessado. Eu vou andar em unidade. Um dos maiores problemas na igreja hoje é a falta de unidade. Um pensa assim, um pensa assim, um pensa assim. Ei, vamos olhar para a visão. Todo mundo. Todo mundo vai olhar para uma visão. E se você tiver uma visão que não é a visão pastoral, peça para Deus te dar uma igreja para te estabelecer a tua visão. Peça a eles, Deus, a minha visão não é essa. Não é discipulado, não é isso. Então peça para Deus te dar uma igreja para estabelecer a tua visão. Precisamos, amados, voltar a ter prazer no ensino e ter compaixão pelo ferido. Aí quando você começar a produzir vidas, haverá abundância de alimento. Aleluia. As demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Você terá roupas para te cobrir do frio. Haverá o vinho para saciar a tua sede, e a tua sede será saciada, porque terá vinho em abundância, porque a bênção vai repousar sobre a tua vida. Porque as coisas estavam regradas, porque estavam trabalhando para si e esquecendo o trabalho de Deus, achando que trabalhando para si mesmo iriam ter algo em abundância, mas trabalhava, o resultado era contrário. Como eles trabalhavam para si, nada multiplicava, nem a roupa, nem a comida, nem o vinho, nem o conforto. Nada sobrava, tudo se acabava, porque estavam pensando neles e esqueceram de construir o templo. Mas quando eles ouviram Jerobabel, eles começaram o que, amados? A construir o templo e a bênção. Aleluia. E nós pensamos, não. Olha como nós pensamos, eu vou trabalhar de noite, porque eu não quero ser pesado para ninguém. A Bíblia fala isso. Mas tem gente, amados, que trabalha para si mesmo, achando que receberá bênção pelo seu trabalho. Receberá, mas nós que conhecemos Deus e abandonamos a obra dele, e se pensarmos só em nós, não seremos abençoados. Esta é a visão que o texto nos ensina. Buscai primeiramente o reino de Deus e as suas justiças. E a comida, as portas, o trabalho, a bênção repousará sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. E as bênçãos nos alcançarão. Sabe por que tem dirigente aí que passa fome? Tem pastores. Papai foi pastor, amados. Não existe na minha mente aqui um dia que eu não tomei café, almocei e jantei e merendei e comi tudo em abundância. Não existe na minha mente.
E as coisas eram difíceis. Eu tinha 2 calças, uma para a igreja e uma para ir para o colégio. Uma social e uma jeans. 3 camisas, um sapato. Mas nunca faltou alimento. Sabe por quê? Porque ele saía todos os dias com a Bíblia. Debaixo do braço, ali em Monte Alegre, em Óbidos, saíam naquelas cidades, nas ruas, em cada casa, em cada esquina, dizia: aleluia, Jesus te ama e tem um projeto da tua vida. As pessoas começavam a chorar. Começava a chorar, aleluia, ele abraçava elas, e aleluia, e o Espírito Santo compungia o coração daquele novo membro, e passava a segui-lo. Eu quero seguir, eu quero ir aonde você mora, onde você, aleluia, a sua casa, a sua igreja, e passava a adorar o Senhor Jesus. Sabe o pastor Eduardo aqui de Uruará, pastor Eduardo, grande pastor. Ele tinha um supermercado no barco, chamava o Regatão, que viajava a Monte Alegre para ir vendendo, enganando os outros. Comprava o chocolate lá na Zona Franca por R$1, vendia por 10. Ele chega em Óbidos. E as pessoas foram comprar no mercado gás. Antigamente o gás vinha de barco, quem lembra? Que o gás chegava aqui no porto, as pessoas iam comprar, o Nonato carregava um grande bujão na cabeça para ir buscar o gás. E ele desceu do barco. Vou no cinema hoje, pastor Eduardo, assisti o filme O Tubarão. Steven Spielberg, acertei o nome do homem. Tu assistiu, não foi, Ayrton? Dançou break lá também. E quando eles passam na frente do cinema, lá, quem conhece Óbidos, da Praça do Ó? Quem conhece Óbidos? A Praça do Ó, do lado do cinema. Ele passa, chega na porta do cinema. E o Espírito Santo diz assim: eu não quero que tu entres aí. Ele não era crente. Pastor Eduardo, eu não sabia dessa história, ele me contou recentemente. Eu não quero que tu entres aí. Mas eu quero assistir o filme. Não. Está vendo a Assembleia de Deus lá na frente? Faz assim, assim. Vai lá. Mas eu não gosto de crente. Eu vendo para o crente. Eu engano os crentes. Vai lá. E automaticamente ele esqueceu do cinema. E caminhou mais ou menos uns 500 metros, 300 metros. Chegou na frente da igreja. Tem esse testemunho que as pessoas contam. Ele, quando ia passando na frente da igreja, quando ele viu, ele estava sentado no banco. Não tem esse testemunho? Pastor, quando eu vi, eu estava sentado no banco, caso dele. E o papai começou a pregar a palavra, um culto de quarta-feira. E o papai era pesado: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzis, pois, bons frutos dignos de arrependimento. E aquela palavra adentrou seu coração. Quando ele percebe, ele está lá na frente, de joelhos dobrados, chorando, aceitando a Jesus como Salvador. Ele contou essa história. Um dia eu vinha de Belém, parei em Uruará, estava chovendo muito, e eu parei na casa dele, eu e a Nete, vamos almoçar contigo aqui, pastor Eduardo. Tenho uma história para te contar do teu pai. Foi ele. O papai pegou ele. Depois do culto: vem cá, vem para cá, dorme aqui hoje. Não conhecia, sabia quem era, mas o Espírito Santo disse ao papai: olha, um grande homem, eu vou te trazer aqui hoje. Começou a ministrar a palavra no coração dele. Ele começou a beber da fonte da água, aleluia. Ele ia passar 3 dias em Óbidos vendendo, passou 15 dias ali bebendo da palavra, saiu de lá, foi para outras cidades, aleluia. E hoje um dos maiores pastores do nosso estado. Se não tivéssemos dado a importância para aquela vida, quem seria o pastor Eduardo hoje? Onde estaria? Quantos pastores
Eduardo já entrar na tua congregação e você não deu valor algum. E ele saiu da igreja e hoje está aí bebendo cachaça em algum lugar. E é tua responsabilidade e nós iremos prestar conta da vida dele, da vida deles, porque não demos valor. Então nós precisamos, amados, parar e entender e perguntar para Deus que o trabalho que você executa no corpo de Cristo, ele é um trabalho produtivo. E se for um trabalho estéril, você não está agradando a Deus. Ponto. Analise agora. Pastor, eu dou a maior oferta, não é salvação. Eu dou mau dízimo, não é salvação. Eu ajudo o pastor, está ferrado. O pastor não precisa de... O pastor quer vidas. Eu pinto a igreja, não precisa. A figura do samaritano é a figura de Cristo. Aleluia. E nós precisamos ter em nosso coração a figura de Cristo. Curva a tua cabeça. Peça perdão a Deus. Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Senhor Deus, aqui está teus filhos, ó Pai. Precisamos entender o propósito, Senhor, do Espírito Santo. O propósito da igreja. Precisamos, ó Pai, entender que Tu és Deus. Meu Deus, e que somos servos Teus. E que precisamos resgatar vidas, Senhor, que estão em cadeias. E Tu irás derramar sobre nossas vidas poder e autoridade, para termos as armas espirituais para vencer o mundo, para aprisionar os que estão em cadeias
E pedimos a Ti, ó Deus, que Tu venha usar Teus filhos poderosamente para mudar a eternidade de cada um deles. Abençoa a vida, a casa, a família, estabelecendo a Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, e que precisamos depender de Ti, e que possamos, ó Pai, produzir para o Teu reino, em nome de Jesus, amém. Coloca a mão no ombro do teu amigo do banco aí, diga assim: a partir de hoje, essa palavra ministrada vai corroer o teu coração, até você produzir vidas para Cristo e deixar essa vida estéril de lado e produzir para o reino. Aleluia. Usa a rede social para falar mal da igreja, para falar mal do pastor. Diga para o teu irmão: usa a rede social, fala em nome de Jesus, que a tua rede social seja um canal missionário para alcançar vidas. É a Damares que está ali, é? Fica de pé, Damares. Tanto tempo que eu não te vejo, Pedro. Uma salva de palmas para Damares aí. Congregas onde? Congregas onde? Shekinah, é. Muitos anos que eu não te vi. Amados, voltou, né? Amém. Deus faz assim: o que é daqui, ninguém casca não. Ninguém leva. Quero agradecer a vida dos pastores. Que essa mensagem seja pregada na tua congregação, amados. Vocês são líderes. Aqui é dirigente, vice-dirigente, só líder nós temos aqui hoje. O culto da engrenagem. Prega essa palavra, não tenha medo. Prega essa palavra, vive essa palavra. Seja exemplo dessa palavra. Eu já falei para o pastor Célio, que no mês de março, nós vamos parar o batismo, vamos parar o batismo no dia em outubro, é? Outubro vai ser o último batismo. Olha aí, outubro, último batismo. Quem batizou, batizou. Quem não batizou, só em março. Chova canivete, que mais? Chova, como é que dá? Pedra, pedregulho, que é difícil aqui. Como é aquela pedra de gelo? Granizo. Nós iremos realizar a nossa conferência de discipulado lá no centro de evento do estado. Eu já falei para o Nonato para arranjar 100 piscinas, 10 piscinas. E vai ser oferta também, viu, camarada? Imagine a tua oferta, 1000 pessoas. Olha o galardão. 1000 pessoas serão batizados na oferta que você vai doar para a igreja. Amados, eu vi um estudo outro dia. Gente, compre, vá no mercado, vá nas lojas, compre aquela bandeja de ceia mais linda que tiver e doe para a igreja. Porque cada vez que alguém ceiar, o Senhor vai trazer em memória que você doou aquela cálice. Olha o privilégio. E nós vamos nesse dia batizar 1000 pessoas que não estão aqui hoje, que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não foram discipuladas e que não se ajoelharam aqui.
que não estão aqui. Olha o desafio. E será no único dia. Nós temos aqui em 260 pessoas, que é a quantidade de assento que tem aqui. Se cada um aqui discipular 4, nós já alcançamos. Olha como nós somos improdutivos. 4. Só isso. Olha como nós somos improdutivos. E uma cidade tão grande. Quem vai comigo nesse desafio, diga amém. Amém. Fique de pé, amados. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Pai, a comunhão com o Santo Espírito de Deus, seja sempre conosco, que todos dizem. Amém. A seu nome. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.